Você prefere parecer rico ou ser rico? Sempre me perguntei por que as pessoas engordam tanto depois de terminar a faculdade. Não me refiro a quem tem problemas de saúde, mas a pessoas comuns que eram magras nos tempos de estudante e juraram que nunca, jamais, deixariam de se cuidar. Pouco a pouco, porém, grande parte dos americanos ganha uma quantidade de quilos que não é saudável. Desde a primeira edição desta obra, a relação entre peso corporal e saúde se tornou um tema tão controverso que fui aconselhado a eliminar quaisquer referências a isso. No entanto, minhas jornadas pessoais com a nutrição, o exercício físico e o dinheiro me convenceram ainda mais de que esses assuntos estão interconectados e que podemos assumir o controle sobre eles. Não é da noite para o dia que ganhamos peso. Se fosse assim, seria fácil perceber esse processo começando e tomar medidas para evitá-lo. Quilo após quilo, ele se esgueira em nosso corpo enquanto nos dirigimos ao trabalho e durante as 8 horas que passamos sentados em frente a um computador. Ganhamos peso quando saímos de um campus universitário habitado por ciclistas e jovens e vamos para o mundo real. Mas tente falar sobre emagrecimento com seus amigos e veja se alguém diz alguma destas frases. Corte o açúcar. Não coma antes de ir dormir, porque o organismo não queima gordura direito durante o sono. A única dieta que funciona é a low carb. Beber água com limão pela manhã acelera o metabolismo. Sempre dou risada quando ouço essas coisas. Talvez estejam corretas, talvez não, mas não é isso que importa. O que importa é que adoramos debater minúcias. Quando se trata de emagrecimento, 99,99% das pessoas só precisam de 2 coisas: comer menos e se movimentar mais. Apenas atletas de elite necessitam de mais que isso. Só que, em vez de aceitar esses fatos simples e agir, ficamos discutindo sobre gorduras trans, suplementos e dieta paleolítica. Por que dinheiro e comida são tão parecidos? Como agimos em relação à comida? Não acompanhamos nosso consumo de calorias. Como agimos em relação às finanças pessoais? Não acompanhamos nossos gastos. Em relação à comida, comemos mais do que percebemos. Em relação às finanças pessoais, gastamos mais do que percebemos ou admitimos. Em relação à comida, debatemos minúcias sobre calorias, dietas e treinos. Em relação às finanças pessoais, debatemos detalhes relativos a taxas de juros e ações da moda. Em relação à comida, damos mais valor a conselhos pessoais que a pesquisas científicas. Em relação às finanças pessoais, damos ouvidos a amigos, pais e influenciadores, em vez de ler alguns bons livros. Em questão de dinheiro, existem 2 tipos de pessoa: aquelas que o ignoram e se sentem culpadas, e aquelas que ficam obcecadas com detalhes, discutindo taxas de juros e riscos geopolíticos, mas não partem para a ação. Os 2 tipos chegam ao mesmo resultado: nenhum. A verdade é que a maioria das pessoas não precisa de um consultor financeiro para enriquecer. Precisamos abrir contas em bancos confiáveis e automatizar a gestão do dinheiro no nosso dia a dia, incluindo contas a pagar, economias e, se for o caso, quitação de dívidas. Precisamos conhecer algumas opções de investimento e deixar nosso dinheiro render por 30 anos. Mas isso não é muito interessante ou empolgante, certo? Então, preferimos ouvir especialistas que fazem previsões infindáveis sobre a economia e as ações mais quentes do ano e que nunca são responsabilizados por seus palpites, mais da metade dos quais está errada. Vai subir! Não, vai cair. Somos atraídos por qualquer coisa que digam. Por quê? Porque adoramos debater minúcias. Isso nos satisfaz. Mesmo que estejamos apenas andando em círculos, sem mudar a opinião de ninguém, sentimos que estamos nos expressando, o que dá uma sensação boa. Achamos que já é um avanço. O problema é que esse sentimento é completamente ilusório. Pense na última vez que você conversou com um amigo sobre finanças ou atividade física. Vocês saíram para correr depois? Você investiu seu dinheiro? Claro que não. As pessoas adoram discutir tópicos irrelevantes,
em parte porque isso as protege de ter que fazer alguma coisa. Quer saber? Deixe os idiotas chafurdarem em detalhes. Resolvi aprender sobre dinheiro dando alguns pequenos passos para gerenciar meus gastos. Assim como não é necessário ter um diploma em nutrição para perder peso, nem ser um engenheiro para dirigir um carro, você não precisa saber tudo sobre finanças pessoais para ser rico. Repito, você não precisa ser especialista para ser rico. Você precisa deixar de lado essa enxurrada de informações inúteis e dar o pontapé inicial, o que, por acaso, também ajuda a reduzir a culpa. Eu sabia que deveria poupar para a aposentadoria, mas não tinha muita noção de como fazer isso. Também achava que poupar significava apenas não gastar dinheiro. O resultado era que eu me sentia péssima quando gastava com qualquer coisa, mesmo que tivesse economizado para aquilo. Também nunca tinha pensado a sério em pedir um aumento e não sabia como abordar o assunto com meu chefe. Simplesmente tratava meu salário inicial como algo imutável. Elizabeth Sullivan Burton, 30. Por que administrar o dinheiro é tão difícil? As pessoas têm uma infinidade de motivos para não administrar o próprio dinheiro. Alguns até são válidos, mas a maioria não passa de desculpas esfarrapadas, quando na verdade elas têm preguiça ou não querem fazer uma pesquisa que levaria 10 minutos. Vejamos algumas dessas desculpas. Excesso de informação. A ideia de que há informação demais é uma preocupação real e válida. Talvez você diga, mas, Ramit, isso vai na contramão de toda a cultura ocidental. Precisamos de mais informações para poder tomar decisões melhores. Todos os especialistas dizem isso, então deve ser verdade. Desculpa, mas não. Se você observar os dados reais, verá que tal excesso pode levar à paralisia de decisão, que é um jeito sofisticado de dizer que, quando recebemos um volume enorme de informações, acabamos não fazendo nada. Você vê na internet anúncios de ações, previdência privada PGBL e VGBL, seguros, fundos para todos os gostos e bolsos, etc. Por onde começar? É tarde demais? O que fazer? Muitas vezes, a resposta é nada. E essa é a pior escolha possível. Investir cedo é a melhor coisa que você pode fazer. Uma pessoa, vamos chamá-la de Eliana Esperta, aplica $200 por mês dos 35 aos 45 anos e nunca mais toca nesse dinheiro. Já outra, Bruno Burro, digamos, está tão ocupada com outros assuntos da vida que só começa a dar atenção às finanças pessoais aos 45 anos e a partir daí investe $200 por mês até os 65. Ou seja, Eliana Esperta investe por 10 anos, Bruno Burro por 20. Aos 65 anos, considerando a mesma rentabilidade, ela terá muito mais dinheiro que ele. E isso com apenas $200 por mês. O fator mais importante para ficar rico é começar cedo. Como gerar 60 mil a mais que seus amigos, com menos trabalho? A Eliana Esperta começa a investir aos 35 anos. O Bruno Burro começa aos 45. A Eliana Esperta investe $200 por mês durante 10 anos. O Bruno Burro investe o mesmo valor durante 20 anos. A Eliana Esperta, com uma rentabilidade de 8%, aos 65 anos tem $181.469. Já o Bruno Burro tem $118.589. Apesar de ter investido pelo dobro do tempo, ele tem 60 mil a menos. Aí está o valor de começar cedo. Se você for mais novo, seu dinheiro crescerá mais ainda. Se for mais velho, porém, não se sinta desmotivado. Uma vez recebi um e-mail de uma mulher de 40 e poucos anos que ficou chateada com esses dados. Por que escrever isso? Perguntava ela. Faz com que eu me sinta mal por já estar muito atrasada. Entendo como ela se sente, mas não podemos fugir da matemática. Assim, em vez de suavizar os fatos, acredito que é meu dever mostrar a verdade, incluindo formas de aumentar seu patrimônio. Sim, o melhor momento para começar a investir era 10 anos atrás. O segundo melhor é agora. A mídia tem sua parcela de culpa. Adoro apontar culpados.
Abra qualquer site mediano de finanças e aposto que você vai encontrar uma matéria intitulada 10 dicas simples de controle de gastos para melhorar suas finanças ou Como as novas regras fiscais afetam seu bolso. Só de ler tais manchetes, já sabemos o objetivo desses textos: atrair visualizações e vender espaço para anúncios. Sabemos isso porque ler mais um entre milhões de artigos sobre controle de gastos ou sobre impostos não vai mudar o comportamento de ninguém. Mas ambas as manchetes fazem os leitores se sentirem bem ou irritados. Chega! Não quero saber de visualizações nem de provocar raiva. Se você é como eu, então se importa em saber para onde seu dinheiro está indo e em redirecioná-lo para o objetivo desejado. Queremos que ele cresça automaticamente em contas sem uma infinidade de taxas mesquinhas. Não queremos ter que nos tornar especialistas em finanças para ficarmos ricos.